Tem gente que não nasceu para acordar cedo ou simplesmente se convence disso. Eu sempre fui uma pessoa que acordava ali no limiar, no limite máximo que eu poderia acordar para estar nos compromissos que eu me comprometia pela manhã. Então, na época da escola, a minha mãe tinha que me arrastar porque eu ia no máximo do máximo. E muitas vezes eu chegava atrasada e aí ficava lá na salinha esperando a próxima aula. Na época tinha isso. Então, a aula era de 7 às 7h50 e eu chegava às 7h15, eu já estava atrasada, eu não podia entrar no meio da aula, então eu tinha que esperar a próxima aula. Depois, na época da faculdade, eu também sempre fui a pessoa que chegava lá quase na hora, que dava o máximo de tempo ali na cama e ia com aquela cara amassada, do jeito que ia, durante ali o dia eu ia acordando. Então, hoje eu quero compartilhar algumas coisas de uma pessoa que saiu dessa pessoa, né, desse ser que tinha muita dificuldade de acordar cedo, que não pensava, imaginava fazer nada logo que acordasse, para uma pessoa que entendeu o poder da rotina matinal, entendeu o poder de você fazer algumas ações ali, que eu vou compartilhar com você hoje, antes de começar o seu dia, antes de ir para suas tarefas, para suas obrigações, para os seus compromissos, e entendeu o quanto que isso é poderoso, o quanto que isso dita o ritmo do meu dia, o quanto que, se você se permitir experimentar, vai ditar o ritmo do seu dia também. Porque essa é a única rotina matinal que realmente mudou a minha vida e tem mudado cada vez mais. Então, se você está chegando aqui agora, deixa eu me apresentar. Meu nome é Karine Correia e aqui nesse canal eu compartilho muito sobre rotina, desenvolvimento pessoal, profissional. Eu compartilho tudo o que vem dando certo na minha vida pessoal, profissional e que eu acho que pode te impactar de alguma forma. Então, se você está chegando aqui agora, já se inscreve no canal, porque se você gosta desse tipo de conteúdo, eu sempre estou postando novos vídeos por aqui. E deixa sua curtida, deixa o seu comentário para que eu entenda que esse é um conteúdo relevante e para que eu continue produzindo conteúdos cada vez mais alinhados aqui para o nosso canal. Então, só para te dar um pouco mais de contexto e até para contar um pouco da minha história, lá atrás eu era essa pessoa, né, que eu expliquei ali no início. Eu não gostava de acordar cedo. E aí, ali no meio da pandemia, eu li um livro que é um livro assim super falado, é um livro super famoso e ele faz jus à fama que ele tem, porque eu acho que é um livro assim extremamente transformador. Mudou muito a minha vida. Inclusive, é um livro que eu quero muito reler, porque me deu insights muito bons na época que eu realmente apliquei, eu tive resultado, eu mudei minha forma de viver, minha forma de enxergar a minha vida, e eu tenho certeza que se eu voltar nele, que eu pretendo fazer ainda esse ano, eu vou ter insights e vou aplicar coisas ainda melhores, vou ter resultados ainda melhores na minha vida. Esse livro é O Milagre da Manhã. E lá nesse livro, ele traz os savers. Esses savers é a tradução, né, salvadores, que são esses salvadores da sua rotina, da sua vida. E lá ele traz esses 6 salvadores. Esses savers, na verdade, é um acrônimo que cada letrinha significa uma ação desse ritual que você vai implementar na sua rotina. E, cara, desde que eu ouvi, li isso pela primeira vez, isso fez tanto sentido e eu deu aquele momento eureka que eu falei, eu preciso aplicar isso na minha vida. E de lá pra cá, eu vou compartilhando aqui como que eu faço isso exatamente. Eu apliquei isso na minha vida. E foi assim, muito bom, muito transformador. Me deu muitos resultados em diversas áreas. Tanto na minha área pessoal, em me entender melhor como pessoa, no meu autoconhecimento, na minha clareza, no meu senso de realização, na minha direção, mas também na parte profissional, porque eu consegui investir tempo, um tempo que eu antes estava ali dormindo ou até mesmo acordava e ficava ali mexendo no celular. Eu não sei se você se identifica com isso, mas tem muita gente que até acorda cedo, mas fica ali rolando feed, rolando feed. Então, isso daqui vai te fazer muito bem, vai fazer muita diferença se você se identifica com isso, se você é essa pessoa. Comece a entender isso daqui que eu vou te passar. Então, esses savers. O primeiro é silence. Esse silence, silêncio, ele te propõe que você tenha aqueles primeiros momentos ali do seu dia realmente em silêncio. E aqui eu já vou dar um spoiler que eu não apliquei necessariamente todas as letras, né? Tudo o que o livro propõe desses 6 salvadores, mas eu peguei a maioria, eu entendi e trouxe para minha rotina. E é justamente isso que eu quero te propor aqui nesse vídeo. Ouve tudo que eu tô falando, absorve, mas não só que esse seja um vídeo que você vai ouvir e que você vai seguir a vida. Eu quero que você, ao final do vídeo, e aí se você puder, compartilha comigo nos comentários, você tenha um insight, cara, é assim que eu vou aplicar isso na minha vida. Não tem como fazer os 6 salvadores, mas eu vou fazer 3, eu vou fazer 2, porque foi exatamente assim que eu fiz aqui. Eu não faço os 6 salvadores, mas tudo que eu faço já
teve muito resultado, teve muito impacto na minha vida. Então, o primeiro é o silêncio. É nesse momento de silêncio ali, nos primeiros minutos da minha manhã, que eu faço o meu devocional. Então, eu converso com Deus. Eu tenho meu momento ali com Deus de leitura da palavra, de pensar, de agradecer, de rezar. É o momento que eu faço a minha meditação. A meditação é o momento em que eu organizo os pensamentos para ir para o meu dia com a mente mais organizada. Percebe que é antes de eu consumir qualquer tipo de informação, de distração, é esse momento do meu silêncio. A meditação eu sempre faço do Yoga Club, que é o meu clube de saúde e bem-estar, e lá tem meditações guiadas, assim, de 6 minutos, 7 minutos, 8. Então é super prático, você entra lá no aplicativo e você procura por meditação. Eu sempre faço isso pelas minhas manhãs, porque é um momento de silêncio, de conectar, de me conectar com o que é importante para mim. É um momento que eu me relembro dos meus porquês, que eu me relembro da minha intenção. Então, esse primeiro Salvador eu realmente apliquei, implementei na minha vida e faz muito sentido. E aí a gente entra no segundo, no A do Savers. Esse A é de afirmações. E as afirmações, elas impactaram muito a minha vida. Desde que eu li pela primeira vez lá atrás, nesse livro, eu não só apliquei as afirmações na minha vida, então eu trouxe isso para mim, como eu compartilhei com as minhas alunas. E desde então, todas as minhas aulas têm afirmações. Eu começo as aulas com afirmação, eu termino as aulas com as afirmações, eu ensino as minhas alunas a fazerem as suas próprias afirmações. As afirmações nada mais são do que palavras, frases que você repete verbalmente, mentalmente, alinhado com a vida que você quer viver, alinhado com o que você quer ter, com o que você quer ser. Então você sabe quando você usa as suas palavras para meio que falar mal de você mesmo, aquela vozinha que fica no fundo, falando besteira, falando que você não é capaz, falando que tá feio. Você usa isso só que o inverso, porque as palavras têm muito poder. E quando você repete aquilo com intenção diariamente, a sua mente vai começar a acreditar, porque primeiro você se sente a pessoa que é capaz, que é merecedora, para depois você fazer e de fato você ter. Então, as afirmações são assim extremamente importantes e fazem muita diferença na minha vida, no meu dia. E começar o dia com essas afirmações realmente tem um impacto muito bom. É você reforçando ali o seu propósito, o que você busca, o que você quer atrair, o que você quer ser, o que você espera do seu dia. É uma atitude que realmente vale muito a pena. E aí depois vem o V de visualization, que é a visualização. Eu confesso que essa parte da visualização eu não faço todos os dias, mas eu sempre visualizo. Eu visualizo os cenários da minha vida que eu quero viver, eu visualizo as conquistas, exatamente todo o cenário, exatamente o que eu quero, como que eu vou estar, qual é a roupa que eu vou estar vestindo, qual é o cheiro que aquele dia tem. Eu visualizo esse cenário. Essa atitude da visualização, ela é muito eficiente, ela é muito usada até mesmo pelos atletas. O Michael Phelps já compartilhou isso, que o Michael Phelps é um nadador americano. Ele já compartilhou isso, que ele sempre se visualiza antes de uma prova, fazendo cada passo que ele vai fazer na prova, na verdade, cada braçada que ele vai dar naquela prova. Ele visualiza a água, ele sente, né? Ele consegue ver como se aquilo ali fosse uma. Ele já falou numa entrevista, como se fosse um vídeo que ele dá play e assiste aquilo ali já acontecendo. Então, essa visualização, ela tem muito poder. É você já tomando posse daquilo que você quer conquistar. Então, você visualiza o cenário. Eu não faço todos os dias, mas eu sempre estou fazendo, eu sempre estou reforçando isso dentro dos meus dias. Como eu falei lá no início, você vai aprender aqui cada um desses salvadores e entender o que faz sentido dentro da sua rotina, dentro do tempo que você tem, dentro da sua realidade, dentro do seu contexto. E a gente já parte aqui para o próximo salvador, que é o E. O E é de exercício físico. E olha, eu sou uma grande defensora disso. Eu sou formada em educação física, eu me formei junto com a minha formação em yoga, né? Então, primeiro eu me formei em yoga, mas eu comecei os dois juntos. E o movimento, para mim, ele sempre foi uma forma de cura. O corpo, ele guarda muitas coisas. Ele é capaz de liberar os hormônios que vão te deixar animada, feliz, disposta. E ter esse momento de movimentar o seu corpo logo pela manhã
é algo assim, eu sempre compartilho. Começar os meus dias com movimento e intenção mudam a minha vida. Eu sempre coloco isso lá nos meus stories. Inclusive, se você não me acompanha lá no Instagram, eu vou te convidar a me seguir lá no Instagram, porque é lá que eu compartilho a minha rotina em tempo real. Então eu mostro toda a minha rotina matinal, mostro os projetos que eu tô fazendo, os vídeos. Quando eu tô gravando esse tipo de vídeo aqui no YouTube, eu sempre tô compartilhando lá os bastidores no Instagram. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tá gostando aqui do que você tá vendo, com certeza você vai gostar de me acompanhar por lá também. E o link vai estar aqui embaixo na descrição. Todos os meus principais links estão aqui embaixo para que você possa ir lá me acompanhar também. Então eu sempre compartilho essa frase: começar os meus dias com movimento e intenção mudam a minha vida. O exercício, a atividade física, seja ela qual for. Tem dias que eu acordo, faço a minha rotina e vou pra natação. Tem dias que eu acordo, faço a minha rotina e vou treinar, e vou jogar futebol, e vou fazer minha yoguinha. Desde que você movimente o seu corpo com essa intenção de você se colocar em movimento. É muito difícil quando você acorda meio lesada, meio indisposta, e aí você vai assim pro seu dia. Então, você ter esse momentinho, esses minutinhos de exercício, faz muita diferença, vai ditar o tom e o ritmo do seu dia. E os dois últimos salvadores são reading, que é leitura, e scribbing, que é a escrita. O reading, a leitura, eu aplico muito no meu dia. Só para dar uma resumida, agora que a gente está chegando aqui e você já sabe quais são os 6 salvadores, eu vou te contar o que eu de fato faço na minha rotina. Então eu acordo com calma, sem pegar o celular. Eu desço e vou lá pra frente, que é esse ambiente assim perfeito que me traz muita paz e que eu vou lá pra frente fazer esse momento. Então, geralmente eu faço um café. Essa semana, especialmente, eu não tô tomando café, então eu tô aqui com o meu chá. Então, eu tenho acordado, tenho bebido água e não tenho tomado café, mas eu sempre vou com minha canequinha de café, faço o meu devocional. Na verdade, eu vou lá, ando, piso na grama, olho o sol, faço aquele primeiro momento de silêncio, de observar o dia, faço meu devocional, meu momento de silêncio, de oração, medito, faço a meditação do Yoga Club, uma meditação guiada, escolho ali rapidinho, e faço o meu momento de leitura. Eu tento ler pelo menos 30 minutos ali pela manhã, que é esse quinto, né, salvador desse R aqui de reading, de leitura. Então, nesse momento, é uma leitura, eu gosto de fazer uma leitura que me inspire, que me motive, uma coisa que vai me trazer ideias, inspirações. Mais resultado é uma coisa mais técnica. Eu gosto de ler livros que vão me impulsionar a ser melhor, que já vão me levar ali naquele mood do dia de fazer acontecer. Então, eu sempre leio um livro mais técnico. E eu não sei exatamente o que você vai escolher ler, mas eu super aconselho que você leia livros nessa pegada. Então, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, ou técnico mesmo da área que você trabalha. Eu leio muitos livros sobre marketing, sobre conteúdo, sobre yoga, sobre tudo isso que envolve o meu universo. E a escrita. A escrita eu não escrevo todos os dias pela manhã, mas foi uma prática que eu aderi na minha vida. Geralmente eu escrevo quando a minha mente está muito bagunçada, quando eu tenho os dias mais difíceis, e aí eu escrevo para organizar os meus pensamentos. Mas tem gente que aplica essa escrita pela manhã até mesmo junto com as afirmações. Então você escreve as suas afirmações, ou você escreve como um diário ali matinal, escreve para organizar os pensamentos. Na minha rotina, do jeito que eu faço, não encaixou tão bem, eu não senti que teve necessidade ali de escrever todos os dias nesse momento, mas pode ser algo que daqui a pouco eu queira implementar. E o exercício, depois que eu faço isso, faço a minha leitura, geralmente deu a hora da minha atividade física do dia e eu vou para um desses exercícios que eu falei, natação, yoga, treino, futebol. Eu gosto de fazer esses treinos mais híbridos porque eu me motivo a continuar e eu gosto muito de ter os esportes que eu amo na minha rotina, então isso fecha muito bem. Depois que eu termino o meu esporte, eu volto para casa, tomo um banho, tomo um café e vou trabalhar. Então, eu quero muito que nesse momento que eu compartilhei o que eu aprendi, o que eu de fato implementei, que você faça esse mesmo exercício. Não sei se você vai ler o livro, eu super indico, porque esse é um livro incrível, mas se você não leu, esse é um resumo aqui dos 6 salvadores que você pode de fato aplicar na sua vida. E aí agora o exercício é que você pegue isso tudo que eu falei, até mesmo as coisas que eu adicionei, as ideias que eu dei de como que eu faço, como que eu não faço, e traga isso para o seu ritual. E até falando em ritual, isso é uma das coisas que eu trago dentro do VCC, o Viver com Clareza, que é meu guia prático
para construir uma rotina mais intencional, mais alinhada aos seus objetivos e que te leve a realizar os seus sonhos. Lá dentro, eu trago, inclusive, tem uma aula específica que fala sobre esse ritual matinal, sobre esse R3, ritmo, rotina, ritual, que é aquele conjuntinho de atividades que você vai desenvolver de acordo com o seu objetivo, com a sua realidade, com o seu contexto, para ditar o ritmo do seu dia. Eu acredito muito nisso daqui, que a forma como você inicia as suas manhãs dita o ritmo do seu dia, dita o ritmo da sua vida. A mulher que domina as suas manhãs, que tem essa disciplina para levantar da cama, para começar o dia do jeito certo, ela está disposta e ela vai conseguir alcançar todos os seus objetivos. Eu acredito muito nisso. E aí a gente entra num ponto aqui já final desse vídeo, do que eu queria compartilhar aqui com você, que é, beleza, para fazer isso, que horas que eu preciso acordar? Isso é muito pessoal, depende muito da sua rotina, do que você faz. Eu, particularmente, gosto muito de acordar cedo. Na minha rotina ideal, eu acordo cedo. Eu acordo ali 5:30 da manhã. E eu gosto de acordar. Para mim, faz muito bem eu fazer tudo isso com calma, considerando que eu durmo cedo, então eu acordo cedo. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre como acordar cedo sem ficar super cansada o resto do dia. Então, se você tem dificuldade, assista esse vídeo aqui logo depois desse que você está assistindo. Então, pra mim faz muito sentido eu acordar cedo e fazer essa rotina matinal com calma. Tem dia que eu não consigo acordar tão cedo por algum motivo e eu acordo um pouco mais tarde e enxuto, né, essa rotina matinal. Eu não sei exatamente como que você vai fazer, qual é a hora do seu primeiro compromisso do dia, mas tente estabelecer, e aí é esse exercício de você trazer para sua realidade. Tenta estabelecer uma coisa que consiga, que seja possível de encaixar na sua rotina. Se você tem 30 minutos, essa sua rotina matinal, o seu milagre da manhã, tem que caber em 30 minutos. Então, pega, pensa ali o que que você acha que realmente vai te beneficiar, que realmente vai fazer diferença no seu dia e escolhe. Dentro do Yoga Club tem as meditações, mas tem práticas de yoga curtinhas, tipo 12 minutos, 15 minutos. Então, talvez dentro do seu ritual matinal, você não consegue fazer um treino, ir até a academia, fazer o treino completo, tal, que isso leva uma hora e você sempre precisa deixar o seu treino para o final do dia. Mas aí você encaixa alguma dessas práticas curtinhas, porque eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença. Você começar o seu dia com movimento e intenção muda a sua vida. E eu espero realmente que esse vídeo tenha em algum nível colaborado aí com o seu desenvolvimento pessoal, com a sua qualidade de vida, o seu bem-estar aí na rotina. Porque quando você tá bem com você mesmo, quando você se sente bem no seu dia a dia, quando você tem esse senso de propósito, de realização, você é capaz de conquistar todo o resto e ser uma pessoa melhor para você, para os seus filhos, para o seu esposo, enfim, para quem tá aí do seu lado e se beneficia quando você tá um pouco melhor. Espero que esse vídeo realmente tenha feito sentido. Deixa eu saber aqui nos comentários se você curtiu, qual foi o maior insight aqui que você pegou, o que que você vai aplicar na sua rotina. E até, se quiser, me responde a seguinte pergunta: qual vai ser o seu R3 ou qual já é o seu R3, o seu milagre da manhã, o seu ritual matinal, o que que você já faz aí todos os dias pela manhã? Eu vou amar saber e conversar um pouquinho mais com você aqui nos comentários. Não deixa de se inscrever no canal, porque aí o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo aqui e te indica toda vez que eu postar um novo vídeo por aqui. Curte, comenta e me acompanha lá no Instagram que eu vou amar ter você lá mais pertinho de mim, tá bom? Beijo, tchau!